crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos aula de língua portuguesa, isso mesmo, olha que maravilha, estudar língua portuguesa. Eu sou a professora Edila Leal e hoje nós vamos estudar alguns assuntos. Eu quero que você me acompanhe aqui. Vamos fazer a leitura do que nós vamos aprender hoje? Muito bem, crianças, agora nesse momento eu espero que vocês já estejam com o caderninho de vocês, com o lápis para anotar a nossa aula 7. Isso mesmo, aula 7. O nosso eixo que nós vamos estudar hoje é leitura e produção textual. E o nosso conteúdo que nós vamos aprender, conhecer e diferenciar tipologias textuais e gêneros. Olha a habilidade que vocês terão que aprender e desenvolver, crianças. Noção de gêneros e tipos textuais. Agora, nesse momento, nós vamos estudar, tá certo? Pegue o caderninho, fica sentado, num ambiente confortável e vamos estudar. Vamos lá? Crianças, então vamos lá. Começando o nosso assunto de hoje, eu deixei aqui no início uma pergunta, exatamente uma pergunta para que nós possamos refletir o que significa, né, tipologia textual. Muito bem, vamos acompanhar a leitura. Tipologia textual é como um texto se apresenta, forma como o discurso é desenvolvido, sequências teoricamente definidas pela natureza linguística da sua composição. Vocês entenderam? Parece difícil, mas não é. Eu vou retomar só um pouquinho a leitura, seguindo daqui, Tipologia, sequências teoricamente definidas pela natureza linguística da sua composição. Perceberam aí? Agora, eu quero apresentar para vocês um link onde eu vou fazendo a leitura dos conceitos, do que significa realmente essa tipologia textual. Combinado assim? Então, me acompanhe aqui. Vamos lá. Crianças, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre os tipos textuais. Eu quero que vocês me acompanhem na leitura e percebam, tá certo? A diferença entre eles. Vamos aqui? Me acompanhe. Me acompanhe aqui, crianças, no círculo laranja, narrativo. O que é o texto narrativo? Ele pode ser um conto de fadas, fábula, romance, crônica e piada. Agora, me acompanhe aqui no círculo azul, no descritivo. Pode ser o que o descritivo, professora? Um retrato, anúncio, classificado, lista de ingredientes, lista de compras, até mesmo um cardápio. Agora, me acompanhe aqui na cor verde, o argumentativo. O que é o argumentativo? Pode ser um artigo de opinião, uma monografia, uma dissertação de mestrado e manifesto. Esse tipo textual, vamos nos aprofundar mais lá para frente, tá certo? Vamos continuar aqui, Me acompanhe na cor vermelha, no círculo vermelho. Aqui eu tenho o explicativo. O que é esse explicativo, professora? Aula expositiva, capítulo de livro didático, verbete de dicionário. Agora, para a gente finalizar, me acompanhe na cor rosa. É rosa? Isso é um lilás? Pode ser os dois, pode? No injuntivo, olha, eu tenho horóscopo, propaganda, manual de instrução e livros de autoajuda. Vocês entenderam? Perceberam a diferença? É muito simples, não é? Então, agora nós vamos continuar. Aqui nós temos o gênero, crianças, aventura. Olha que legal. As histórias de aventuras são empolgantes e cativam o leitor pela ação dos personagens, passar por terras desconhecidas e encontrar tesouros. Por exemplo, são tipos de aventura. Olha que bacana, não é verdade? Quem nunca assistiu aí um filme de aventura? Vamos para o próximo. Crianças, observem aqui, bula de remédio, né? O que é a bula de remédio? A bula de remédio, ela tem a intenção
de fornecer ao paciente o máximo de informações possível sobre o medicamento, traz a composição, contraindicações, dosagem, reações, precauções e outras informações do medicamento. Não é? Quando você vai ao médico, o médico vai prescrever um medicamento para você. O que você recebe ali? Uma receita, não é verdade? Você vai, faz a leitura do medicamento e lá sua mãe vai ler a bula para ver se realmente, não é, está tudo certinho com relação ao horário, talvez as contraindicações também. Tudo bem? Vamos para a próxima, crianças? Crônica. Vamos lá. Mais um gênero textual, crônica. A crônica é um tipo de texto que mistura jornalismo e literatura. Tem como característica forte a ironia e costuma utilizar notícias para narrar histórias fictícias com humor. Tá certo, crianças? Olha só que bacana, né? Muito interessante sobre a crônica. Então, vamos avançar. Próximo. Agora chegamos ao gênero entrevista. Olha aqui. O que é esse gênero, professora? A entrevista é um tipo de texto que tem a função de informar sobre um acontecimento ou levar ao público ideias e opiniões da pessoa entrevistada. Tá muito simples, não tá? Esse entendimento da entrevista, não é? Quantas entrevistas a gente tem acompanhado aí na televisão? Esse é um gênero entrevista. Vamos para o próximo? Aqui eu tenho mito, não é? O que é um mito, professora? O mito é uma narrativa fictícia que explica acontecimentos dos lugares, geralmente inclui seres fantásticos e deuses locais. Quem já assistiu aquele filme do Harry Potter? Você já assistiu aquele filme do Harry Potter? Então, ó, gênero, mito, que legal, não é? Vamos passar para a próxima agora? Aqui, ó, crianças, bilhete. O que é um bilhete? O bilhete ele tem como principal função informar alguém sobre alguma coisa. A linguagem é simples e o texto costuma ser breve. E deve-se colocar o nome do destinatário e do emissor, né? O destinatário e o emissor, no caso você, e para quem você vai mandar aquele bilhete. Ai, mamãe, hoje eu vou sair mais tarde da escola. O que você faz? Deixa um bilhete ou na geladeira ou no quarto, né? Que esteja ali visível para a pessoa que você quer que leia aquele bilhete. Então, vamos para o próximo. Carta. Que legal, gênero carta. A carta envolve um remetente e um destinatário. É costume colocar local, prestem atenção, o local, a data e iniciar com uma saudação. O assunto, crianças, ele é livre, pois geralmente depende do que você deseja comunicar. O tamanho da escrita deve ser médio ou longo. Olha que bacana da carta, né? A carta, ela está perdendo o uso, não é verdade? Em termos de comunicação, sim, mas essa prática ainda funciona na sala de aula. A carta hoje, ela está sendo substituída por quê? Pelo quê? Pelo WhatsApp, pelo Face, não é verdade? Por essa tecnologia que é muito acelerada, não é? Muito avançada, a gente utiliza, né? Esses outros meios. O bilhete é como se fosse o WhatsApp. E a carta? Ah, é um e-mail mais longo que eu vou mandar para alguém, ok? Vamos para a próxima. Diário. Olha que bacana, gente. Diário. O diário, ele conta fatos do seu cotidiano ou impressões que o autor teve sobre determinado dia. Geralmente, é o autor que lê o diário, que costuma ser descrito em primeira pessoa. Quando eu era criança, eu tinha o meu próprio diário. Exatamente, eu tinha o meu diário. Eu relatava ali e escrevia como foi o meu dia, como foi minha semana. E eu não deixava ninguém ver, não. Aquilo era meu, somente meu, não é? Eu não sei se alguém ainda tem esse hábito. Aí, ó, diário. Muito legal, uma prática aí para escrever bastante, não é? Vamos para o próximo? Fábula. Olha lá. Que maravilha, né? Fábula. A fábula é uma narrativa, crianças. Ela é curta, que traz reflexão de valores humanos.
Ela costuma apresentar uma moral ao final. E geralmente os personagens são animais. Tá vendo aí na ilustração? Muito legal, não é? Então vamos para a próxima. Lenda. A lenda é um tipo de narrativa passada de geração para geração. E contada como se fosse uma verdade. Tem elementos fantásticos e pode servir para explicar fenômenos ou acontecimentos. Quem conhece o município de Parintins? Quem já assistiu o folclórico de Parintins? Isso, o boi-bumbá garantido e caprichoso. Crianças, quantas lendas eles apresentam ali naquele festival, não é verdade? O Curupira, dentre outros, tá certo? Vamos para a próxima aqui. Poesia. Ai, como eu gosto de poesia, como eu gosto de poemas. Eu vou ler para vocês aqui o que é, né, essa poesia aqui, ó. A poesia é um tipo de texto que traz um formato diferente, exatamente, um formato diferente, composto de estrofes e versos. Ele costuma ter um ritmo de leitura musicada. Pode ter rimas e expressa os sentimentos do aluno. Gente, eu tenho uma novidade para vocês, mas eu vou falar só no final, com relação a poemas e poesias, tudo bem? Vamos para a próxima. Biografia, olha aqui, ó, biografia. O que é uma biografia, né? Mais um gênero textual, biografia. A biografia é a história de vida de uma pessoa e relata vários momentos marcantes de sua existência. Você já leu a biografia de Ruth Rocha? Você já leu a biografia de Ruth Rocha? Maravilhoso, né? Ali fala a história da Ruth, as suas obras, não é verdade? Muito legal. Vamos para a próxima? Contos de fadas, mais um gênero textual, contos de fada. O conto de fada é uma história fictícia, que traz elementos ou criaturas mágicas. É comum o uso de príncipes e princesas. Olha só, todo mundo aqui sabe o que é um conto de fadas. Quantos contos de fadas nós já assistimos, não é verdade? Já lemos Cinderela, Branca de Neve, não é? E tantas outras princesas que tiveram aí seu final feliz, não é verdade? Então vamos para a próxima. Olha que eu falei lá no começo sobre a carta, né? Que tem uma relação com o e-mail, agora voltado para essa nova tecnologia. O e-mail ou correio eletrônico é um gênero eletrônico, escrito, cujas características lembram de bilhete e cartas, embora possam transmitir qualquer mensagem. A praticidade é uma grande vantagem deste gênero textual. Gente, este gênero, ele é usado demais. É maravilhoso, né? Quem nunca usou? Agora só usa isso. E-mail e WhatsApp. Vamos para o próximo. Próximo. Receita. Olha aqui, a receita mais um gênero textual. A receita é um texto que tem a função de ensinar alguém a preparar um alimento. É comum que venha dividido entre ingredientes e o modo de preparo. Quantas receitas sua mamãe já não fez para você em casa, não é, gente? Vamos para a próxima. Ficção científica. O que é a ficção científica? História que traz elementos que não existem na realidade. Geralmente envolve tecnologia, ciência e outros planetas. Olha aí que maravilha. Próximo. Terror. Quem nunca assistiu um filme de terror, hein, crianças? História de terror costumam apresentar personagens assustadores e contar situações que provocam medo no leitor, usando elementos tenebrosos. Próximo. Aqui, crianças, eu tenho tipologias textuais versus gêneros textuais, né? Agora nós vamos entender verdadeiramente o significado de tipos e de gêneros. Vamos observar aqui na leitura? Tipologia textual. Qual é o significado, professora? Aqui diz o seguinte:
São sequências textuais que se organizam de modo específico. Qual é o exemplo disso, professora? Está aqui o exemplo, ó. A narrativa, né? O narrativo que nós já estudamos, ele quer contar uma história. O descritivo descreve. E o argumentativo defende, né, uma ideia, uma tese. E o explicativo, professora? Podemos utilizar a aula explicativa, crianças. E o injuntivo, né, que é a injunção? Procura instruir algo ou alguém. Percebam, tipologia textual. Agora vamos para o gênero textual. Qual é o significado do gênero? Eles estão inseridos num contexto cultural e possuem função comunicativa. Nós vivemos o gênero textual, crianças. Tudo na nossa vida, né, está rodeado de gêneros textuais. Vamos ver aqui os exemplos? Os exemplos são inúmeros, né? Como, por exemplo, a bula de remédio, já vimos anteriormente, e-mails, blog, receita culinária, lista de compras, poema, poesia, artigo e reportagem. Perceberam a diferença? Professora, não deu para copiar. Não tem problema. Faça o quê? Tire foto, certo? Agora, nós vamos para o momento do exercitando. É o momento que você vai prestar bem atenção nas questões, tá certo? Vamos lá? Exercitando. Vem comigo. Crianças, aqui, ó, nessa primeira atividade, eu vou ler para vocês. Leia a fábula com atenção e responda. A tartaruga e a lebre. Percebam a estrutura que está esta fábula, né? Um texto não verbal. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho um segundo texto, né? Que é a mesma fábula, a tartaruga e a lebre. Esse texto eu vou deixar para vocês irem fazendo a leitura no decorrer da aula, tudo bem? Vamos para o próximo. Aqui, ó. A primeira questão, né? Vamos dizer assim, o primeiro desafio. Compare os dois textos e responda. Vocês vão comparar os dois textos, aquele primeiro que eu mostrei, não verbal, e aquele outro texto, né, com o gênero já verbal, com letras. Então, vocês vão responder. Letra A. Quais são os gêneros textuais? Vocês vão responder. Letra B. Como se organizam, né, esse texto aí? Então, eu vou deixar para que vocês respondam essa atividade. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho a segunda questão. Leia a questão e responda. Analisem e observem essa imagem. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, né? Aqui eu tenho um cardápio. Você vai analisar direitinho para responder também. Diz assim, ó. Esse texto ele serve para quê? Letra A. Ensinar os dias da semana. Letra B. Organizar o cardápio da semana. Letra C. Dar um aviso aos pais. Letra D. Fazer uma receita. Pensem aí que vocês vão responder.
Muito bem, crianças. Já deixamos aquele espaço, né, para você fazer a leitura dos 2 textos. Agora é o momento de resolver. Tenho certeza que vocês acertaram, porque vocês são muito inteligentes. Então, agora vamos conferir as respostas. Vamos lá para o Vamos Resolver? Aqui está o texto. A tartaruga e a lebre, né? Vocês já fizeram essa leitura. Então, vamos verificar como ficou, não é? A nossa questão. Aqui, ó, crianças. Eu mostrei os 2 textos no início. Agora é o momento de você, né, ver se você acertou. Vamos lá. Compare os 2 textos e responda. Qual é a questão, né? A resposta da letra A. Quais são os gêneros textuais? Olha lá. Fábula e quadrinho, não é verdade? Lembra que eu falei para vocês? Né? Aí, ó, vamos para o próximo. Letra B. Como se organizam os textos, né? Como se organiza aqueles 2 textos mostrados no início? Observem a resposta, crianças. Professora, não dá para copiar. Tira a foto, depois você copia. Resposta. Cada um tem uma forma de organizar a história ou a narrativa. A fábula está em prosa, crianças. Sempre com um fundo moral no final de uma lição a ser aprendida. Outro. O quadrinho é organizado em forma de desenhos. Ele pode ter diálogo ou não. Tá aí a resposta, não é? Vamos lá para o próximo? Aqui, ó. Leia a questão e responda. Tá aqui a imagem, bonitinho. Vamos ver aqui como é que ficou. Esse texto, ele serve para quê? Letra A, ensinar os dias da semana. Letra B, organizar o cardápio da semana. Letra C, dar um aviso aos pais? Letra D, fazer uma receita? Vamos ver. O que será? Letra B, não é, crianças? Letra B aqui, ó. Organizar o cardápio da semana. Muito bem. Exatamente isso. Muito bem. Agora, vamos ao resumo do nosso conteúdo estudado. Vamos lá? Vamos à leitura, crianças, me acompanhem. Cada tipo textual tem um propósito. Uma narração conta uma história. Uma descrição apresenta características físicas ou psicológicas de uma entidade ou uma exposição ou dissertação. Apresenta fatos da realidade. Uma argumentação defende uma ideia ou uma tese. E a injunção procura instruir alguém a fazer alguma atividade. Enfim, nos gêneros textuais trabalhamos tirinhas, charge, poemas, poesias, entrevistas, anedotas, né, que são as piadas e etc. Ou seja, criança, vocês perceberam a diversidade de possibilidades que o gênero textual nos traz? Muitas, não é? Então, eu quero lançar um desafio aqui para você. Quando eu falei em poemas, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o meu livro de poemas. E poemas autorais. Eu quero lançar um desafio para você nesse período. Tente escrever alguma coisa. Procure um tema que você tiver mais afinidade, que você se sentir mais à vontade de escrever. E faça o seu. Esse meu caderno de poemas tem muitos temas diferentes. Fala de educação, fala da criança, fala até do mosquito da dengue. Então, eu quero lançar esse desafio, ó. Prepare o seu caderno de poemas, tá certo? O meu está aqui. Na próxima aula, eu vou ler um poema deste meu caderno autoral para você. Tudo bem? Então, fique com Deus, crianças. Tenha uma semana maravilhosa e a gente se encontra na próxima aula, ok? Beijos, tchau!